Boa tarde, Léo e família. Venho hoje apresentar aí o almejado projeto de retrofit e expansão do espaço de eventos de vocês, tá? E do salão principal aí dos eventos, ok? E como eu sempre gosto de iniciar as minhas apresentações, eu passo algumas fotos do existente para que a gente possa entender as demandas que foram solucionadas em projeto, tá ok? Então, hoje, a primeira coisa que eu reparei quando eu comecei a fazer as análises criteriosas do salão principal de eventos de vocês, né, é que o telhado é muito bonito, muito bem feito, tá? Porém, vejam como ele fica escuro, né? Então, à noite o telhado acaba ficando ofuscado, você não tem a visualização, né, de um telhado tão bonito. Então, iluminação é muito importante, não só para iluminar a área do salão aqui embaixo, que também são algumas lâmpadas, mas está feito de uma forma bem simples. A gente está buscando aqui, né, criar uma identidade para o salão que se conecte com a linguagem dos eventos de vocês, que é voltado para o meio, né, da cavalgada, né, do forró, enfim, tudo mais. Então a gente busca criar e firmar e fortalecer a identidade de vocês dentro da arquitetura, tá? Então, utilizar, ao invés de lâmpadas, né, as rodas de carroça na iluminação, como a gente já havia conversado, ter algum recurso para fazer com que esse telhado se acenda, né, e trazer a identidade, o nome de vocês, criar pontos focais. Por exemplo, aqui nessa ponte, uma pessoa parada em pé com o nome de vocês aqui atrás criaria um excelente ponto focal para uma fotografia, né? Então, buscar também, não só aplicar a identidade, mas criar pontos focais com a identidade de vocês, para os convidados, ao tirarem fotos, todo mundo olhar e saber, olha, é o sítio do Moa, né? Não que já não saibam, mas para ter algo para lembrar, né, da identidade de vocês aqui dentro da arquitetura, tá? Vocês já possuem um telhado metálico, essas colunas aqui vão ser revestidas, né, com tijolinho rústico, conforme as colunas do telhado existente de vocês. A gente vai fazer um forro de PVC com isolamento térmico nele para proteger o PVC, tendo em vista que esse telhado é metálico, né, também para não passar calor público de vocês, e conectar esse telhado com a arquitetura, né, do salão principal que vocês já têm. Então a gente vai chamar essa parte do meio aqui de salão principal, e o salão secundário, né, que é esse da direita. Então a gente vai trabalhar esse telhado. Tá, os banheiros a gente já fez um outro projeto que já está sendo executado, e agora a nossa segunda fase de projeto é o salão principal. Essa frente aqui não vai ser mexida, né? No lago é interessante que a gente trabalhe tocos de eucalipto com corda náutica para fazer o fechamento, fazer um guarda-corpo ao redor do lago para trazer essa sensação de segurança, né? E nessa lateral aqui a gente trabalhar um segundo salão secundário, né, que é por onde vai ser a chegada dos eventos de vocês, tá? O nosso objetivo principal, né, o inicial, né, desse projeto era fazer o retrofit dessa cozinha, tornando ela uma cozinha funcional para alocação para eventos, né, para festas, eventos, escola, corporativo, enfim, né, aniversários. Então, fazer uma cozinha de salão de festas com um fogão a lenha, chapa fritadeira, fogão industrial que vocês já possuem, pia, um apoio, né, um local que dê para montar pratos para o buffet poder trabalhar, um freezer horizontal, uma geladeira, um micro-ondas, né, tudo que precisa para funcionar essa cozinha. Trocar essa bancada aqui, essa pia que vocês já têm, fazer uma modernização, né, e dar um jeito nessa área aqui do bar e tornar ele também mais agradável para quem vê, e também para quem trabalha, óbvio, né, e fazer aqui, né, são um total de 5 caixas térmicas. As caixas térmicas serão adesivadas com a logo de vocês, do Léo do Moa, para ser utilizado em outros eventos também, né, e criar aqui uma identidade. Eu vou remover essas rodas porque elas não estão centralizadas com as outras, e colocar aqui uma madeira pendurada, pendente, com as luminárias, igual a gente fez no projeto dos banheiros,
Esse balcão revesti com porcelanato madeirado e proteger as quinas para não quebrar como essa ardósia que hoje tem aqui tá quebrando. Então proteger com granitinho a borda e fazer o tampo em revestimento de porcelanato madeira. Criar aqui algum apelo visual aqui atrás, né? Então penso em umas prateleiras com mão francesa em ferro fundido, reforçando essa identidade, né, rústica, e algumas samambaias artificiais ali em cima, um perfil de LED aqui fazendo iluminação por baixo dessa prateleira para lavar esse tijolinho, para acender isso aqui à noite, tá? Além, claro, da iluminação aqui na frente, que a gente vai fazer para iluminar o balcão e a área de trabalho que tem ali atrás do bar, né? Temos alguns itens, né? Carroças, rodas, leiteira, cestos, para montar a área do bolo de Provençal, tá? Eu vou utilizar esses itens em projeto, tá? E aqui termina as fotos, então vamos ao projeto, tá? Essa área aqui eu cerquei, né, com cerca de madeira, conforme você me disse que tinha interesse em trabalhar com cerca de madeira, para separar aqui onde vai parar a van do pessoal do buffet, os carros de serviço, onde vai parar aqui o carro que vai trazer o brinquedo inflável, o pessoal que vai vir trabalhar. Então você tem aqui um estacionamento de serviço, tá? Passando para cá temos uma porta Bang Bang Velho Oeste, tá? Aquela que abre para dentro e para fora para acesso da cozinha. As luminárias a gente vai substituir por luminárias modernas. Eu também posso passar o link para você do Mercado Livre, tá? Uma arandela de faixa única, a gente bota ali em cima e ela acende para baixo, tá? Não só ela, ó, todas as outras aqui, ó, vão sendo substituídas para fazer um efeito mais cênico nessas colunas que já possuem iluminação. A gente vai modernizar, tá? Ao passar aqui da porta, a gente tem logo de frente aqui, ó, o fogão a lenha, tá? A chapa, a fritadeira e o fogão industrial. Eu optei por trabalhar nessa parede porque se eu coloco esses equipamentos que esquentam na parede oposta aqui, fica de costas para o banheiro e pode acabar esquentando e talvez a pessoa se queimar, né? E a parede está logo do lado da porta, então a gente controla o risco. A pessoa entra, ela já vê os equipamentos que esquentam, então ela sabe que tem que tomar cuidado na passagem aqui, os equipamentos que esquentam estão ali, tá? Eu fiz uma coifa industrial, dentro dela tem uma iluminação para iluminar aqui o fogão, a fritadeira e a chapa, tá? E essa coifa já tem a saída lateral aqui, o exaustão mecânico aqui para o ambiente externo, tá? A gente tem que jogar para cima do telhado essa ventilação, tá? O fogão a lenha, a chapa, a fritadeira, tudo mais, né? Espaço de apoio aqui para colocar coisa embaixo da fritadeira e do fogão a lenha, da fritadeira e da chapa, né? Ao lado do fogão a lenha aqui e do fogão industrial de 4 bocas, tá? No lado oposto eu tenho aqui uma bancada de inox, tá? Eu apoiei aqui em cima dela a estufa, mas essa estufa pode ficar aqui em cima numa prateleira de inox se a pessoa, em casos específicos, tá montando os pratos aqui. Então tem que ter um lugar para o pessoal do buffet montar uns pratos de estrogonofe para poder servir, para sair para o garçom vir e buscar, provavelmente nessa bancada. Essa estufa fica aqui em cima nessa prateleira de inox. E a gente também tem um lugar para apoio de condimentos, utensílios de cozinha e tudo mais, né? Temos uma pia inox, além da bancada de inox. Vamos manter o inox porque é ascético, né? É o mais higiênico que temos, então isso daqui a gente é o melhor que temos para cozinhas industriais, enfim, né? Então a gente já tem essa pia de inox, vamos utilizá-la, tá? E a gente só complementa com a bancada de inox e com as prateleiras de inox acima. E compra uma outra bancada de inox pro lado de cá, onde a gente apoia a chapa e a fritadeira, tá? Logo após a pia, eu tenho aqui um freezer, tá? Pequeno, de uma porta horizontal, ok? Médio, né? Pequenininho, médio, com uma boa litragem para atender aqui, e um micro-ondas em cima no nicho, tá? E no final ali uma geladeira duplex para atender essa cozinha aqui, ok? A iluminação, para ser eficiente e prática de manutenção, eu optei por utilizar luminárias pendentes da Avante. Eu posso passar o link do Mercado Livre para vocês, tá? Prende lá em cima no telhado e pendura ela aqui a 2,10 metros de altura, fica bem iluminada a área de trabalho aqui. E do outro lado aqui também, em cima do fogão a lenha. E na coifa a gente tem uma iluminação interna da coifa que ilumina aqui o fogão industrial, chapa e fritadeira, tá? Voltando,
ao invés de entrar por esse salão aqui, que é novidade, eu vou dar a volta pelo lado de lá, que é o que a gente já tem, vocês já conhecem. Eu deixei uma área aqui sem o guarda-corpo de corda contornando, que o garçom pode simplesmente sair daqui da cozinha, né, e dar a volta por aqui para vir servir esse salão secundário, tá? E contornei esse salão secundário com corda e colunas de eucalipto, tá? A gente fez o fechamento da saia do telhado em telha pintada de preto, e por baixo aqui a gente fez o forro em PVC, tá? Lembrando, muito importante, o isolamento, pelo menos um isopor de 40 mm, 4 cm de espessura, tá? Nessas duas colunas centrais aqui desse telhado, tá? Nem são centrais, né? Mas que ficam mais próximas ao estacionamento, tá? E que ficam de frente para os banheiros, né? Então essas duas aqui que ficam de frente para o banheiro, no caso a segunda e a terceira vindo de fora para dentro, eu coloquei a iluminação que você tem nos outros pilares lá atrás, mas só nessas duas, para demarcar bem essa entrada, tá? E fiz um deck aqui por fora, correndo até lá no fundo, e criei um deck à beira do lago. A gente daqui a pouco dá uma olhadinha nesse deck, tá? Então eu criei um deck aqui de circulação entre esse salão e o deck da beira do lago, tá? Vamos primeiro falar dos salões e depois a gente fala da parte que rodeia eles. Assim que a gente entra aqui, ó, nós temos o espelho iluminado, tá, por trás, para cima e para baixo, e aqui embaixo do balcão também é iluminado, tá? Isso aqui tem que ser previsto, esses pontos de iluminação, na obra que você está fazendo aí dos banheiros, tá? Eu tenho o pendente aqui, né, madeira pendurada em correntes, com algumas lâmpadas de filamento aparente penduradas para criar aqui a temática, tá? Eu utilizei cestos de fibra sintética como lixeira para essa área, tá? As torneiras que você já está encantado, né? O lavatório que a gente atualizou aí com o marmorista, que a gente incluiu as ilhargas e trocou as cubas para cubas quadradas, né? E embaixo aqui a prateleira de madeira com as samambaias para trazer mais esse requinte de decoração, tá? Virando para cá, nesse salão eu utilizei apenas uma roda, e essa é pendurada em corrente, tá? Para fazer em cima da mesa do bolo. A mesa do bolo eu trabalhei, e as mesas de provençal eu trabalhei com barris, tá? E barris cortados ao meio para fazer uma mesinha mais baixa para decoração, leiteira, cesto, os itens que você já possui, né? As carroças, tá? Os fenos, né? Para poder trazer essa temática country para você. Então vamos trabalhar com uma temática country, adotar essa identidade country pro sítio do Moa, tá? O banheiro eu dispenso comentários, porque já foi apresentado, a obra já está em andamento, tá? E quando a gente passa para o salão principal, a gente já começa aqui. Eu peguei uma das rodas que você tinha pendurado aqui, que é essa roda mais bruta, roda pesada, e prendi ela na parede. Fiz uma prateleira acima, com uma iluminação por baixo da prateleira, as samambaias, tá? A prateleira em um suporte de ferro fundido, e o nome Sítio do Moa em PVC expandido em cima dessa roda, criando um ponto focal. Falando em ponto focal, o bar também é um ponto focal, então temos os mesmos pendentes que tem, né, aqui em cima do lavatório dos banheiros, né? E ele se repete duas vezes aqui para iluminar o balcão de trabalho. O balcão revestido com porcelanato madeira, tá? E à frente dele a gente coloca um granitinho, tá? Para poder proteger as quinas e o material ser mais durável, tá? Durar por muitos anos. E embaixo eu fiz um rodapé com dois revestimentos, a altura, né, de dois revestimentos dessa ripa madeirada, sempre na amarração, que está numa amarração 30%, tá? E lá atrás, novamente, né, a porta Bang Bang, Velho Oeste, tá? As nossas caixas térmicas marrom, para combinar com a temática e padronizar elas, e com o nome Léo do Moa, tá? Nas caixas térmicas, para quando houver evento externo elas serem identificáveis, tá? E lá atrás, novamente, a prateleira de madeira com as mãos francesas de ferro fundido, samambaias artificiais em cima,
por cima da porta, pegando de fora a fora, com um LED por baixo para banhar esse tijolo, tá? E criar esse efeito cênico maravilhoso aí nessa parede do fundo do bar aqui, né? Para fazer essa amarração, tá? E a gente olhando ao contrário, vamos focar primeiro no salão principal, né? Do bar aqui, ó, assim que a gente sai do bar, todas as tesouras levam 2 rodas de carroça com as 4 lâmpadas até a última. Na última a gente coloca um perfil de LED com uma fita de LED aqui para banhar o nome Sítio do Moa, tá? E ao fundo as palmeiras lá que a gente cria o ponto focal de lá para cá para tirar uma foto, né, de frente com o telhado, também cria um ponto focal aqui, né, quando você montar um palco, tiver um evento, ou olhando daqui para lá também, uma pessoa em pé aqui tirando foto do salão para lá, fica bem interessante plantar uma vegetação dos 2 lados da ponte pelo lado de lá, que também resguarda um pouco a casa da sua mãe, tá? E também, né, os nossos tocos de eucalipto com cordas navais fazendo todo o guarda-corpo do rio e contornando também as áreas do salão aqui, não só por questão de cair ou não cair, mas por abraçar a arquitetura, né, por trazer essa identidade. Aqui também, no que separa o estacionamento, tem necessidade de fechar? Não tem, mas traz mais uma vez a identidade e cria, né, o acesso, né, como deve. Voltando para cá, muito importante, né, todas as iluminações que existem nas colunas por fora foram substituídas, tá, pela arandela de facho único, que cria esse efeito aqui mais marcado, mais interessante, mais moderno, né, sem perder a rusticidade, porque a iluminação moderna acaba trazendo mais destaque para a nossa coluna, que é rústica. Então a gente traz a modernização e padronização aí de todas as arandelas, tá, para facho único. Mas o mais importante que eu acho aqui são os refletores acima dessas colunas para iluminar esse telhado de baixo para cima, né? Como eu havia dito para você, que mesmo de dia esse telhado não aparece, ele deve ser protagonista, ele deve ser elemento principal. Então, em todas as colunas do salão, né, que a gente tem essa iluminação por fora, a gente também acrescenta o refletor, que é uma sim e uma não, né, em cima, e aí a gente cria o telhado iluminado, tá? Passando para o salão novo, esse telhado é exatamente igual ao telhado que possui do outro lado, o telhado que você já tem. É o mesmo telhado, do mesmo tamanho, tá? A mesma configuração. Aqui tem um pouco mais de mesas porque a gente não tem a área do bolo, né? Mas eu criei essa cerca em madeira para poder fazer o fechamento aqui, né, dessa sua área do salão, separar, né, a privacidade dos quintais das casas que você tem na frente, tá? Criei o túnel, tá, de acesso, né, do sítio. Então a gente tem aqui um pórtico ferradura, como eu nomeei isso, escrito Sítio do Moa. É um trabalho aí para criar pontos instagramáveis, um portão de acesso, né? E, inclusive tudo isso daqui, né, fica fechado pelas cercas em madeira. Eu tenho um portão aqui na frente, ó, evitando as árvores, né? E aqui para a rua a gente cria a sua entrada dos eventos, né? Entrada de pedestres, né? O teu portão de veículos permanece como portão de veículos e você ganha essa entrada de pedestres de acesso controlado, né? Tô até medindo aqui na outra tela, pode falar, mas eu fiz com 2,5 metros aqui essa passagem, então atende às normas de corpo de bombeiro para evento, quantidade de pessoas, tem rotas de fuga, né? Você fica com 2 saídas, que também é uma norma do corpo de bombeiro, uma para essa daqui, né, de pedestre, ainda tem a outra de veículo. Ela está bem dimensionada para o porte dos seus eventos, 2,5 metros de largura aqui, tá? E a ferradura, o pórtico ferradura aqui também, a pessoa chega, pode parar aqui e tirar uma foto. O chão é pedra, tá? Pedra de obra travada com resina, tá? Assim que a gente chega, tendo esse novo telhado, nossa visão vai ser essa, tá? Então a gente chega num salão secundário, tem um outro salão secundário do outro lado, a árvore que se mantém, tá? Aí a gente cria essa cerca
deixa uma área de gramado com vegetação para abraçar o salão. Aqui fica a passagem, né, para estacionamento de serviço, para chegar à cozinha também, né, como já tinha passado. Falando em iluminação, na beira desse telhado aqui eu tenho 2 refletorizinhos para iluminar essa área aqui, né, do estacionamento. Na frente dele eu tenho esses refletores que iluminam aqui todo o jardim, cria, né, esse ambiente aceso. E lá no outro lado ele também tem os refletores para iluminar aqui esse deck, essa passagem, essa circulação, né? Até o próprio parquinho que você pediu, tá? E eu tenho aqui cercando a área do bolo de Provençal a mesma cerca que a gente utiliza lá do outro lado, tá? Eu criei um deck à beira do lago, tá? É um bom deck, tá? Que se conecta com o salão. Então do salão você vem pro deck, você pode circular pelo deck e entrar no salão do outro lado e desculpa, Léo, deu um corte aqui. Tá? E chegar lá do outro lado, onde é a passagem dos veículos, né? Então a gente cria uma conexão, a pessoa pode sair do veículo, vir andando por aqui e caminhar pela borda do deck para entrar para o salão, ou para vir até o deck, ou até para entrar pelo fundo do salão principal, tá? Então, que temos nesse deck? Um pedaço de terra virgem, né? Para que a gente possa plantar umas espécies aqui de palmeira, fazer aqui um background para uma base de concreto com o nosso pórtico ferradura servindo mais uma vez como canto instagramável, né? Isso fica mais ou menos alinhado com a árvore grande que a gente tem do outro lado do lago, então a gente cria camadas, né? Profundidade no paisagismo, tá? Bancos de praça para sentar e contemplar o lago, tá? Também tenho mesas de concreto dessas de praça, mais bancos aqui próximo ao jardim e bancos aqui também nessa cerca que divide ali a área do Provençal, que protege a área do Provençal, ok? Quanto ao playground, eu optei por não colocar ele na parte de concreto, e sim no gramado. Como você me pediu brinquedos raiz, né? Nós temos gangorra, temos a passagem, tem aqui o túnel, né, dos obstáculos, tem as motinhas para botar a criança menor ali para tirar foto com o lago ao fundo, tem o escorrega, né? Aqui também com o tubo de descida de corpo de bombeiro, né? Que a criança pula aqui segurando no tubo. Tem aqui esse outro de escalada. E tem os balanços na posição mais privilegiada, na minha opinião, que fica bem próximo ao lago, né? E os adultos também gostam, as mulheres gostam de tirar foto em balanço. Então tem o balanço aqui próximo ao lago, tá? Mais uma vez reforçando, olha como fica interessante na beira de todo o lago, contornando, né, os troncos de eucalipto com a corda náutica atravessando, fazendo esse guarda-corpo, trazendo proteção, né? E aí esse deck à beira do lago, trazer ele para uma posição mais privilegiada, mais próxima ao lago, e usando ele para fazer a passagem aqui, também a conexão, né, entre os salões. Eu ouvi o seu áudio aqui enquanto eu estava na gravação, e eu já fiz a alteração aqui para tijolinho dessas paredes, tá? Então a gente fica aí com 2 salões, né, laterais e mais um salão principal central, totalizando tá bem confortável, sem jogos de mesa. Então você tem uma lotação para 400 pessoas. Por isso eu quis manter o estacionamento, porque você tem que ter vaga para 400 pessoas estacionarem, né? Cada carro pega 4 pessoas. Então você provém um estacionamento aqui também, né? Então o projeto fica dessa forma, tá? Eu espero que você goste, que atenda a todas as demandas, que te dê munição para que você possa estar buscando as melhorias, a evolução aí do teu espaço, a valorização também, tá? E para poder um nome tão forte como o nome do Sítio do Moa, ter também, né, a arquitetura abraçando ele, trazendo aí toda a modernização e também revitalização do já existente, mas que você também tenha atrativos e diferenciais, que o espaço em si, pelo tamanho que já é um grande atrativo e diferencial, então a gente começa a atribuir os usos a ele, né? Então eu espero que goste, espero que atenda as demandas. Se tiver algum detalhe que você queira fazer o ajuste, pode falar, o momento é esse, tá? E
eu fico no aguardo do teu feedback, tá bom, meu amigo? Forte abraço e uma excelente semana aí.